Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Aliás, você está inscrito aqui? Se inscreve, toca o sininho para receber atualizações, porque em breve eu tenho novidades para você. E você não vai se perdoar se você perder as novidades, porque não ativou um sininho, não se inscreveu, que é uma coisa que demora 2 segundos. Bora lá! Esse aqui é o Narrativas Antagonista, é um programa que tem um formato diferente para a gente conseguir aprofundar o nível do debate. E como é que a gente faz isso? Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Todos os dias com um fato diferente. Fato do dia: STF garante a Lula aumento do IOF. E o Congresso? Exatamente. O ministro Alexandre de Moraes foi lá, atropelou o Congresso, atropelou não sei o quê, e cataplaft aumentou o IOF. E agora como é que vai ficar essa história toda? Nós vamos pagar mais. Isso aí não tenha nenhuma dúvida. Mas como é que fica? Isso é bom para o governo? É ruim para o governo? Em que momento estamos agora? Calma, que nós vamos lá para o fato do dia analisar tudo isso em profundidade. Fato do dia: STF garante a Lula o aumento do IOF. E o Congresso? Antes de ir para o fato do dia, vocês sabem que agora eu estou fazendo um serviço de utilidade pública aqui no Narrativas Antagonista, de desmentir fake news e de acabar com campanhas de desinformação. Vou mostrar a vocês um vídeo que tem circulado na internet. Ele foi feito com inteligência artificial e eu vou trazer aqui para desmentir porque muitas pessoas me perguntaram: gente, mas isso é verdade? Eu não sabia disso. As pessoas estão achando que é verdade. Estão achando que é verdade. E eu vou desmentir aqui, porque se não fosse eu, talvez você acreditasse nessa fake news. Na tela. Bom, gente, nada disso é verdade. Bolsonaro não teve um caso com o Lula, não foi abandonado. Lula não disse que estava grávido do Alexandre de Moraes e não, o Macron não é pai de um bebê que o Lula tem esperado. Até porque o Lula não tem mais idade para engravidar. Então, nada disso poderia ser verdade. Se você tem aí mais fake news que poderiam enganar as pessoas e você quer que eu desminta, manda para mim nas redes sociais que eu trarei para esse importante serviço de utilidade pública aqui no Narrativas Antagonistas. E aí vamos adiante. Como é que está a popularidade do Lula? Parece que esses dias deu aí uma estacionada, o ótimo, até caiu um pouquinho, mas o fato é que ele deu uma boa recuperada depois da atuação do Trump e do Eduardo Bolsonaro. E aí tinha uma outra coisa, que é o que estava todo mundo discutindo de manhã, de tarde, de noite, batendo no Lula, que é o tal do IOF. O pessoal do Lula inventou uma fake news de que eles iam aumentar só o imposto dos ricos. Vocês lembram dessa história? Não faz um mês, gente, mas é tanta coisa que acontece nesse Brasil que a gente esquece. Eu vou trazer aqui a Duquesa de Tax, a Maria Carolina Gontijo, desmentindo a fake news de IOF, que foi criada por influencers ligados ao governo e foi repetida por uma ex-BBB, Ana Paula Renault, na tela. Gente, eu adoro BBB, adoro BBB. E lá no X, a Ana Paula Renault, que é ex-BBB, inclusive eu assisti o BBB dela. Olha ela!
Eu lembro que era assim. Eu tava falando sobre IOF e aí ela me perguntou o que ela tinha falado de errado. E eu resolvi fazer esse react aqui, porque eu respondi, mas ela fingiu que não leu. Olha ela falando bobagem. Tá rolando um pânico por aí, dizendo que o governo quer criar imposto novo, aumento do IOF. Então, e tava, né? Mas aí o Congresso... Você tem carro importado? Viaja de classe executiva? Leva a família toda pra Disney? Mesmo com a vida muito confortável, isso que eu vou explicar não é sobre você. Mas como que não é sobre mim? Mesmo com tudo isso, você não está entre os 2% mais ricos. Não tô, mas até aí onde que não é sobre mim? Muito menos no 0,1% que realmente será impactado por essas mudanças. Pra ter uma ideia, o 0,1% mais rico do Brasil representa cerca de 140 mil pessoas num país com mais de 203 milhões de habitantes. Mas só o 0,1% mais rico que faz operação financeira? Aí eu me perdi, Ana Paula. Porque até onde eu sei, financiamento, cartão de crédito para poder pagar no exterior, cheque especial. Eu não acho que o 0,1% mais rico pega cheque especial. E é pra esses 140 mil que a conta vai chegar. Que história é essa, Ana Paula? Tá doida? Na verdade, a reforma tributária aprovada lá em 2023 vai acabar com o IOF em financiamentos de carro e casa até 2029. A mistura até a reforma do consumo. Tá certa a informação dela, ok. Mas eu não tô entendendo onde é que ela tá querendo chegar. O IOF é aquele imposto que todo mundo paga quando financia carro, financia um imóvel. E com o fim dele, o governo precisa compensar, mas de forma justa, sem pesar pra quem já paga muito imposto, que somos nós. Que história é essa, Ana Paula? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O governo tá criando o IOF agora porque tá faltando dinheiro. A vontade de passar parece um mop giratório. Assim, O que está sendo proposto é justiça fiscal para quem nunca pagou nada. O briefing dessa justiça fiscal tá me irritando uma quantidade que a galera que não tem a menor noção do que tá falando, agora fica aí igual papagaio da Ana Maria. Justiça fiscal. E vai começar com os super ricos. Você sabia dos fundos exclusivos? Fundos de quem tem mais de 10 milhões de reais aplicados hoje? Amiga, esse é assunto de 2023. Já passou, hein? Já passou, já estão pagando. Não paga nada de imposto. Pagando. A ideia é cobrar deles 20% como qualquer fundo normal. Que 20%, Ana Paula? Ana Paula acordou do coma ontem. Não, só pode. Alguém sabe se a Ana Paula ainda estava trancada no BBB? Porque pode ser que tenha acontecido isso. A mudança só atinge quem investe mais de 600 mil reais por ano. Ou seja, quem consegue colocar mais de 50 mil reais por mês em previdência. Ah, agora ela mudou pro VGBL. É muito rápido. Eu não consigo acompanhar o raciocínio pessoal do BBB. Passariam a pagar 5% sobre o lucro. Agora os investimentos mais acessíveis à classe média, que é o LCI, LCA, CRI e CRA. Usado por todos nós para guardar dinheiro. São investimentos isentos de imposto de renda, mas a proposta é cobrar 5% sobre o lucro. Se você tem 50 mil reais aplicado, lucra 5 mil em um ano, isso daria 250 reais por ano ou 20 reais por mês. Ah, muito pouquinho. Vocês também... Eu vivo falando nos vídeos aqui, o tanto que vocês reclamam à toa. Mesmo assim, ainda mais vantajoso do que algumas aplicações tradicionais. No fim das contas, isso não é um imposto novo, é uma compensação justa pelo fim do IOF que todo mundo paga. Que fim do IOF? Ah, eu vou falar um negócio. Compensação pelo fim do IOF desde 2029. Respira. Quem tem mais pode e deve contribuir mais. Isso é justiça fiscal de verdade, sem terrorismo, sem pesar em quem já carrega o país nas costas, entendeu? Então é por isso. Fique atento. É, eu tô atenta. Eu não devia estar. Eu preferia estar trancada no Big Brother para não ter que ouvir isso. Preferia. Na época, para defender o aumento de imposto, houve uma passeata em que o pessoal invadiu a sede do Itaú na Faria Lima. Bom, e o que é que aconteceu? O pessoal do governo que saiu perdendo no Congresso, porque o presidente Lula queria aumentar o imposto e o Congresso derrubou essa medida dele, o pessoal resolveu ir para o judiciário. Caiu na mão do Alexandre de Moraes por sorteio. O ministro Alexandre de Moraes convocou uma coisa inédita, uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso que não se conciliaram. E aí sai essa decisão, na tela aqui a matéria do antagonista. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o retorno dos aumentos estabelecidos por meio de decreto no Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. No entanto, ele revogou a alteração relacionada ao chamado risco sacado, uma modalidade de antecipação de recebíveis muito utilizada no mercado financeiro e entre empresas.
Na prática, a decisão de Moraes atende tanto ao pedido do Palácio de Planalto quanto ao Congresso Nacional, que tinha demonstrado descontentamento com as mudanças no risco sacado. O presidente da Câmara não se pronunciou sobre essa mudança. Vai aumentar o IOF. E aí, a Duquesa de Tax traz um detalhe aqui. Esse aumento do IOF é com efeito ex-tunc, que quer dizer que o decreto do IOF sempre valeu, sempre. Mas aqui tem um problema. Entre 26 de junho e hoje, nenhuma instituição financeira cobrou esse IOF, porque afinal o decreto foi derrubado pelo Congresso. Não entendeu nada? Vou te dar um exemplo didático. Se você comprou dólar no dia 30 de junho e mandou para sua conta Wise, a instituição te cobrou 1,1%. Mas se o decreto estivesse valendo, ela deveria ter cobrado 3,5%. Tá ligado nessa diferença que não te cobraram? Então, Alexandre de Moraes está dizendo que alguém deveria ter pagado. Quem? Não sei. Como? Também não sei. E assim que saiu a decisão, teve reação no Senado. Essa coletânea aqui foi feita pelo Felipe Moura Brasil. Presidente da Câmara, presidente do Senado, o senhor, presidente Davi, presidente do Congresso Nacional. Acabamos, mas ao mesmo tempo, aproveitar a presença dos dois aqui. Presidente da Câmara, presidente do Senado, o senhor, presidente Davi, presidente do Congresso Nacional. Acabamos de ser surpreendidos, pelo menos de nossa parte, alguns senadores aqui e a população brasileira, sobre a decisão monocrática do ministro Moraes com relação ao decreto do IOF. Eu pergunto para os senhores presidentes reunidos aqui, um momento ímpar desse, o Senado e a Câmara, o Congresso vão ficar inertes em relação a uma votação que nós fizemos aqui, 513 deputados, 81 senadores. O Congresso vai aceitar isso dessa forma? Qual vai ser a resposta para a população brasileira de algo que é nossa prerrogativa, que é o trabalho que a gente se propôs a fazer? Eu gostaria de saber, senhor presidente, que o recesso começa amanhã, e eu acredito que se nada for feito em relação a uma reação a essa invasão de competência, de uma decisão soberana nossa, é melhor estabelecer o recesso prolongado até o ano que vem. Faz o recesso até o ano que vem. Porque o que adianta o Congresso, o que adianta o Senado, o que adianta a Câmara, com todo respeito aos presidentes? Faço essa pergunta com muito respeito, senhor presidente. Se há uma violação das nossas decisões pelo STF que tem acontecido constantemente, nós temos que dar a resposta aqui no Congresso. É freio e contrapeso. Vai decidir por decisão monocrática, sem ouvir o seu próprio colegiado, no caso do IOF, o ministro Alexandre de Moraes, sem respeitar 513 deputados, 81 senadores que representam o povo que foram eleitos e os seus estados? Então tem que ter uma resposta. Está lá na Câmara. Que pelo menos tenha aqui um ministro consultar o seu colegiado. Porque senão, democracia aqui não é. Porque o princípio da democracia, da separação dos poderes, nos dá a função legislativa. Se houvesse inconstitucionalidade, ela seria, na verdade, em pegar o imposto que é regulatório e transformar no imposto arrecadatório. Isso é básico. Qualquer estudante de direito sabe. Não precisa ser ministro. Agora, se ele acha que tem a vontade acima do parlamento, o parlamento tem que dar uma resposta. Presidente Gumoto, com todo respeito a Vossa Excelência, e não à toa tenho certeza que Deus lhe trouxe aqui hoje, tem que dar uma resposta. E se precisar outra, tem outra lá. Tem mais de 3 projetos ou 4 que nós aprovamos aqui e mandamos, que ajuda no sistema de freios e contrapesos. O Supremo tem decidido que várias despesas estão fora do arcabouço fiscal, como fez várias coisas, inclusive agora, o reembolso dos aposentados e pensionistas, com agora o salário maternidade, tem uma série de decisões que aí não precisa mais de orçamento, o Supremo decide tudo. Então, eu faço das palavras aqui dos meus colegas também as minhas palavras, presidente. E as decisões monocráticas fazem isso mesmo. Derrubam o que 383 votos lá e a unanimidade aqui decidiu a respeito do projeto de decreto legislativo sobre o IOF, com o inteiro empenho de Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre. Foi o senhor que trouxe o projeto para cá, passou por cima do requerimento do senador Jacques Wagner, botou em votação e nos fez pensar que nós podíamos decidir. E, finalmente, quero dizer, como estudante de Direito, me formei há 55 anos, vai fazer 55 anos. Eu aprendi, naquela época, senador Renan, que era a tal de Magna Carta, lembra da Magna Carta? 1215, há 810 anos, na Inglaterra, nasceu o parlamento para impedir que o rei criasse ou aumentasse impostos apenas com a sua vontade. Portanto, agora está ardendo no Senado, presidente Davi, é com Vossa Excelência. Foi Vossa Excelência que votou para votar em regime de urgência. Eu votei a favor. A Câmara também votou em regime de urgência, 383 votos. E isso tudo foi dissolvido por uma decisão monocrática, não foi do Supremo. O Supremo nós respeitaríamos. O colegiado falou.
Ele ainda foi árbitro. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes foi árbitro. O que pensa o Congresso, o Senado, a Câmara e a Presidência da República para eu decidir? Não entraram em acordo, ele tomou uma decisão e, como professor de Direito Constitucional, esqueceu a Magna Carta. A Magna Carta que nasceu, e com ela nasceu o Parlamento. A vontade do rei ou do presidente da República prevalece mesmo quando se trata de arrecadar impostos. Porque o que o decreto do presidente da República fez e faz para o IOF é arrecadar impostos para tapar buraco do caixa em 2025 e 2026. Eu vou dormir muito preocupado, mas acho que Vossa Excelência, como presidente do Senado, nós todos os senadores, e os deputados federais e o presidente da Câmara, deveremos todos refletir com humildade e com realismo a respeito disso. Muito obrigado. Os senadores falam, mas de ação, a ação é os vídeos aí que nós temos, bons vídeos dos senadores. Mas aqui o Kim Kataguiri questiona, cadê o nosso Senado? Vamos ver o vídeo na tela. Acabo de receber a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes derrubou uma decisão soberana de nós, deputados e senadores do Congresso Nacional, de derrubar o aumento do IOF. Alexandre de Moraes restaurou o decreto ilegal de Lula que aumentava o IOF, para fins arrecadatórios, sendo que o IOF tem uma função regulatória. E, além disso, a Casa Soberana, o poder soberano para tomar decisões em relação ao poder de regulamentar do presidente da República é o Congresso Nacional. Somos nós que decidimos se o presidente extrapolou as suas competências ou se não extrapolou. Não é o Supremo Tribunal Federal e, infelizmente, contra a própria jurisprudência, o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão. E aí eu pergunto para vocês, onde está o nosso Senado? Porque os senadores também votaram nesse projeto de decreto legislativo. Foi pautado também pelo presidente Davi Alcolumbre. Onde está o Senado responsável, por cobrar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Onde está o Senado, a casa que possui o poder dentro do Legislativo para fazer essa cobrança, para fazer essa responsabilização, para fazer com que nós tenhamos a nossa autoridade, tenhamos o nosso poder legislativo respeitado e garantido? Os senadores parecem se omitir. Muitos deles, na campanha, se diziam de direita, se diziam representantes da vontade popular, daqueles que queriam colocar um freio em abusos, em decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Agora, todos eles caladinhos. Para que a gente tem Congresso Nacional? Para que a gente vai continuar pagando 513 deputados, que aliás ainda vai aumentar o número de deputados, se as nossas decisões não valem de nada? O Senado vai fazer com que nós tenhamos algum poder, com que a gente possa voltar a legislar, ou vai fechar as portas do Senado e entregar a chave para o Supremo Tribunal Federal? Aqui tem uma coisa deliciosa que aconteceu. Aumentou o imposto e o Guilherme Boulos está comemorando, o tweet do Guilherme Boulos. Vitória do povo. O decreto do presidente Lula sobre o IOF acaba de ser revalidado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mais uma vez, a pressão popular falou mais alto que a gritaria dos defensores de bilionários no Congresso. Dica de comunicação, eu vou dividir isso aqui em duas camadas diferentes. A primeira, com toda certeza você percebeu, Guilherme Boulos está comemorando aumento de imposto. A segunda revela um pensamento dele ainda mais perigoso do que isso. Como assim perigoso? Dá uma olhada. Ele está falando de uma decisão judicial e, na lógica dele, a pressão popular falou mais alto. Na cabeça dele, uma decisão judicial não tem de ser seguindo a lei, tem de ser seguindo a pressão popular. Desde quando isso dá certo? Dá certo eu nunca vi, mas dá errado é milenar. Inclusive, o julgamento mais conhecido de atendimento a clamor popular foi um que soltou Barrabás. Dá certo? É essa a ideia que ele tem, que não tem que seguir a lei? Quem grita mais leva? É essa a ideia, é essa. Não sei se ele queria revelar isso, mas ele revelou. E aí tem aqui uma parte deliciosa do pessoal da esquerda descobrindo que o imposto não é só para rico, que é o pessoal do EIGROC. Chega um cara, Groc, o aumento do IOF para ricos afeta o pobre também? O Groc. Sim, o aumento do IOF afeta os pobres também, principalmente via encarecimento de empréstimos e rotativo de cartão.
onde a baixa renda é mais endividada. Aí vem o cara, qual a alteração da alíquota de empréstimos e rotativo no decreto? O decreto, papapá, revalidado por Moraes, dobrou a alíquota diária em operações de crédito, incluindo empréstimos e rotativo de cartão. Aí ele vai colocando todos os números. Aí chega o Rafa do sindicato. O Rafa do sindicato brigando com o Grok. Você conferiu o decreto? Teria como embasar a resposta pelo decreto e ver se há mesmo a previsão desse aumento no decreto? Sim, conferi o decreto. Ele altera o artigo 7º do decreto tal, elevando a alíquota diária do IOF para operações de crédito de pessoas jurídicas para 0,0082%, para pessoa física mantém tal, o rotativo é tanto. Aí ele coloca, na prática, o empréstimo de 30 mil, por exemplo, para comprar um carro, seria afetado? E quanto seria o valor pago? Sim, o empréstimo de 30 mil para pessoa física como compra de carro é afetado pelo IOF, mas a mudança não veio com decreto. Mantém o 0,0082 diário mais 0,38 fixo. Para prazo 1 ano, o IOF máximo é de R$ 1.012. O prazo depende do valor real. E aqui, para a gente terminar com a Pati Parra. Os técnicos do governo estão avisando faz tempo, depois não adianta falar que não sabiam. Vão aumentar imposto em ano eleitoral? O governo vai precisar de 86 bilhões e 300 milhões em receitas extras no ano que vem, mesmo com o IOF. E aí, o que é que você acha disso tudo? Calma, calma, que antes da gente achar, bora lá para as narrativas. Xandão, eu autorizo. O Congresso, inimigo do povo, queria que o rico continuasse isento, enquanto o pobre estava pagando impostos altíssimos. O presidente Lula sempre foi contra isso, mas o Congresso, você sabe que só defende a Faria Lima e está lotado de fascista. O governo não conseguiu ganhar no Congresso, então ele procurou o quê? A democracia, a justiça, Alexandre de Moraes. E agora sim a justiça foi feita, porque a voz do povo foi ouvida. O povo não quer mais o rico isento e o pobre pagando imposto alto. Por isso que o IOF está aí, para taxar as grandes fortunas. E a gente vai ver essa direita latindo muito por causa disso. Late mesmo, que é assim que a gente gosta, porque foi para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. O PT ia voltar feito gafanhoto para tirar dinheiro de tudo que é lugar. E agora ainda tem ao lado dele a ditadura da toga, para tirar até o último centavo do brasileiro. Prometeram amor, mas é só censura e imposto. E o Lula está enganando o pessoal falando que o tal do aumento do IOF é para os ricos. Não é não, é para o pobre também. E vai chegar aí no rotativo do cartão de crédito desse bando de idiota que está acreditando em conversa de Érica Hilton, de Guilherme Boulos, de Fernando Haddad. Agora, essa gente merece se dar mal. Só tenho mais raiva daquele pessoal que sabia que o PT é errado e não fez campanha para o Bolsonaro. Estão gostando do imposto? Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? Minha opinião é que se essa decisão saísse antes do Trump ter estendido a mão para o Lula, ia ser um baque danado para o governo. E eu te explico por quê. O governo está entre a cruz e a caldeirinha com isso, porque eles não cortam gastos, não ajustam as coisas e vão precisar de mais dinheiro. Então ele precisa desesperadamente do dinheiro do IOF. E, aliás, é muito curioso a decisão ter sido dada no mesmo dia em que saiu outra decisão, que acabou com tudo da Lava Jato. Até o doleiro inicial, lá, o Alberto Youssef, foi inocentado.
Por que eu estou falando que é muito significativo? Porque as empresas que confessaram ilícitos e estavam devendo à União tiveram suas dívidas aliviadas em bilhões. E não é porque as empresas pediram. O governo foi ao STF pedir se podia perdoar bilhões de dívidas dessas empresas. E eram dívidas o quê? Eram multas, porque elas confessaram que praticaram corrupção. Deixou de entrar um tanto de bilhões das empresas, porque anularam tudo a Lava Jato, e o STF fala, tá bom, Lula, pode botar mais imposto. E isso tá uma bagunça danada, porque é o seguinte, o STF não tinha nada que se meter nessa questão. O governo Lula não tinha que ter acionado, e o STF não decide sobre isso. Agora ficou assim, decidiu, o imposto tá valendo, e o legislativo, que é quem tinha que decidir sobre isso, fez o quê? Até agora, discurso inflamado, vídeo, tuitaram pra caramba. Nossa, estão tuitando. Eles tuitam, estão botando corte no TikTok, corte no Instagram, corte em Facebook, corte em tudo que é canto que eles estão botando. É só corte, o cara lá machão falando, não sei o quê. Fora falar, estão fazendo o quê? Estão fazendo corte de vídeo. Corte de vídeo vão mudar o Brasil. Porque afinal, para que a pessoa é senador? Para fazer discurso. Pois é. Né? A gente tem aí uma situação que é a seguinte, o brasileiro não aguenta mais imposto. 70% das famílias estão endividadas. A gente está tendo aí, dia após dia, provas de gastos nababescos, não só com salários da alta casta do funcionalismo, mas também dinheiro que vai para onde não se sabe. Despesas que o Lula falou que jamais seriam sigilosas, agora tudo é sigiloso, tá botando sigilo em tudo que é gasto. Não ajusta as contas. E agora vai ter que cada vez ir mais em cima de imposto. Isso seria uma pedrada para o Lula. Porque ia resolver a questão do caixa mais ou menos, porque não vai resolver. Vai precisar no ano que vem aumentar imposto de novo. Só que nesse momento político, não pesou o que tinha que pesar para o Lula. Não vai pegar. Por quê? O grande tema é o das taxas. E não é simplesmente porque uma pessoa prefere falar de taxa do Trump ou porque a imprensa fala mais de taxas do Trump do que do IOF. É porque todo o empresariado nacional está mais preocupado com as taxas do Trump. E para que esse empresariado não sucumba, vai ter que negociar com o governo federal. Então não vai sair batendo no governo federal agora, como sairia caso tivesse sido antes das taxas. Então o Lula vai aumentar o IOF, brasileiro não sabe fazer conta mesmo. Quem tinha que ver onde isso está batendo é o pessoal que está dependendo do Lula agora para vender, e vai ficar por isso mesmo. A grande questão do IOF não é só o valor, é a previsibilidade e a segurança jurídica. Resolve um problema no curto prazo, mas deixa uma imagem do Brasil ainda pior para investidor. Por quê? Foram montados no Brasil diversos negócios desses cartões, ou cartão pré-pago, ou cartão com conta no exterior, nos últimos anos, você não percebeu? São negócios que foram montados tendo como base os impostos que havia ali. Eu não estou falando que o melhor é esse imposto que pôs agora ou é o que havia antes. Mas a questão é que se mostra imprevisível. Você investe num negócio, o governo chega lá no meio do caminho e troca de ideia. Se eles tivessem esse dado antes, que o imposto ia ser tal, o planejamento do negócio estava correto, agora vai ser um baque. Muda o planejamento. Tudo que afeta o planejamento das empresas é ruim. E como assim está sendo baque? Por quê? Porque se previu que o Congresso decidido está. As forças foram colocadas ali. E, de repente, muda a regra do jogo no meio do negócio. Se não fosse a coisa do Trump e a coisa do Eduardo Bolsonaro ainda dobrar a aposta e puxar para o bolsonarismo isso, o Lula estava ferrado. Agora o que o Lula vai fazer, bandeirinha verde e amarela, é falar de soberania, é falar do aqui dentro é a gente que manda e tacar aumento de imposto. Esse quadro se reverte, ainda tem muito tempo para a eleição, caso o PT
Caso não, o PT vai precisar, no ano eleitoral, aumentar imposto. E aí pode ser que o Lula fique numa cilada. Mas o Lula não se preocupe, porque sempre que ele estiver numa cilada, vai aparecer alguém da família Bolsonaro para salvar o Lula e o PT. E aí, pessoal, o que vocês acham? Mais um imposto que a gente vai pagar? É mais um imposto. Mais um imposto. Ai, enfim, hoje eu vou ficando por aqui. Eu nem vou pôr palavra do dia, porque o imposto me desanimou. Olha, gente, a gente só paga imposto, né? Aliás, já que não paga imposto curtindo, curta, comenta, compartilha, vê se está inscrito no canal, porque isso não paga imposto ainda. Vou até ficar quietinha aqui para não dar ideia. Hoje eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto. Grande beijo e até lá!